Olá, bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo. Estamos no 28º domingo do tempo comum. Hoje é dia 11 de outubro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados do rei saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que estavam servindo: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho deste domingo sugere que é preciso agarrar o convite de Deus para participarmos do grande banquete do seu reino. Nada é mais importante do que estar entre os convidados para esta grande festa. Os interesses e as conquistas pessoais deste mundo não podem nos distrair na nossa caminhada rumo à eternidade. No Evangelho deste domingo, Jesus usa a imagem da festa de um casamento para fazer uma nova crítica aos líderes judaicos, que teriam voltado as costas para Deus por causa dos seus próprios interesses. A cena se passa no Templo de Jerusalém, pouco tempo após a entrada triunfal de Jesus nessa cidade. A cada momento cresce a tensão entre Jesus e os seus adversários. Estamos bem próximo da prisão, do julgamento e da condenação à morte de Jesus pelos líderes judeus. Jesus está consciente do destino que lhe será reservado, mas enfrenta os dirigentes do povo judeu e condena implacavelmente a recusa deles em acolher a proposta do reino. O Evangelho de domingo retrasado, o Evangelho de domingo passado e o Evangelho deste domingo fazem parte de um bloco de 3 histórias ou parábolas contadas por Jesus, destinadas a ilustrar a recusa de Israel em aceitar o projeto de salvação que Deus oferece aos homens através de Jesus. Com essas 3 histórias, Jesus convida os seus opositores, no caso, os líderes religiosos judaicos, a reconhecerem que se fecharam num esquema de autossuficiência, de orgulho, de arrogância, de preconceitos, movidos pelos seus próprios interesses, que não os deixa abrir o coração e a vida aos desafios de Deus. O Evangelho de hoje é a terceira dessas 3 histórias ou parábolas. Na verdade, o Evangelho de hoje narra 2 parábolas
interligadas que foram contadas por Jesus. Vejamos. A primeira parábola é a parábola dos convidados para a festa do banquete. Um rei organizou um banquete para celebrar o casamento do seu filho. Ele mandou convidar várias pessoas para a festa, mas os convidados se recusaram a participar, apresentando as mais variadas desculpas. Preferiram cuidar dos seus negócios. Jesus chega a dizer que teriam até assassinado os emissários do rei. Trata-se de um quadro gravíssimo. Recusar um convite naquele tempo era uma ofensa inqualificável. Mas, como se isso não bastasse, esses convidados indignos manifestaram um desprezo inconcebível pelo rei, matando os seus servos. Então o rei, furioso, enviou suas tropas para castigarem com severidade essas pessoas. Apesar desse episódio tão lamentável, o rei resolveu manter a festa e mandou que fossem trazidos para o banquete todos aqueles que fossem encontrados nas encruzilhadas dos caminhos. O sentido da parábola é óbvio. Deus é o rei que convidou Israel para o banquete do seu reino, com a chegada dos tempos messiânicos. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, são aqueles que recusaram o convite e preferiram continuar agarrados aos seus esquemas, aos seus preconceitos, aos seus sistemas de autossalvação. As pessoas das encruzilhadas que foram para a festa são os pecadores e os desclassificados do tempo de Jesus, que na perspectiva da teologia oficial daquele tempo estavam condenados ao inferno e estavam muito longe da comunhão com Deus e do reino. Lembrem-se agora, meus irmãos, que na primeira parábola de domingo retrasado, Jesus fala das prostitutas e dos publicanos. Eles se salvariam antes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, a questão não é qual pessoa tem o direito de se sentar à mesa do reino. A questão essencial é se aceita ou não se aceita o convite de Deus para o seu reino, no qual todos são convidados. Na verdade, os líderes de Israel recusaram esse convite, enquanto que os pecadores e os desclassificados do tempo de Jesus o acolheram de braços abertos, como é o caso das prostitutas e os publicanos e de tantos outros que eram marginalizados no tempo de Jesus. A segunda parábola deste evangelho é a parábola do convidado que foi para a festa sem o traje de festa. O rei que organizou o banquete mandou que ele fosse retirado da festa e jogado na escuridão. Esta segunda parábola constitui uma advertência àqueles que aceitaram o convite de Deus para a festa do reino, aderiram à proposta de Jesus e receberam o batismo. Para Jesus, não basta posar de bonzinho, ou seja, estar na festa, para poder participar do reino. É preciso mais, é preciso praticar os ensinamentos de Jesus, ou seja, usar o traje de festa. Este é o simbolismo. Quem foi batizado e aderiu ao banquete do reino, mas recusou o traje do amor, da partilha, do serviço, da misericórdia, do dom da vida, e continua vestido de egoísmo, de arrogância, de orgulho, de injustiça, não pode permanecer na festa do encontro e da comunhão com Deus. Deus chamou todos os homens e mulheres para participarem do seu banquete, mas só serão admitidos aqueles que responderem ao convite e mudarem completamente a sua vida. Estas duas parábolas nos ensinam que o convite para fazermos parte do reino de Deus é uma graça, um dom, que envolve e compromete seriamente toda a nossa vida. Podemos acolhê-lo ou recusá-lo. Quem o recusa sempre o faz com desculpas e justificações, que não são mais do que auto-enganos. Quem entra para a grande festa do reino também não deve pensar que já tem a salvação garantida.
ainda que a entrada seja gratuita e oferecida a todos, exige dos participantes a veste de festa e as condições e predisposições correspondentes a essa veste, especialmente o revestir-se de Cristo e seus sentimentos, ou seja, humildade, generosidade, bondade, senso de justiça e amor. Os novos convidados que estão com o traje da festa formam o novo Israel, a Igreja Santa, mas que sempre carece de conversão e por isso precisa sempre estar atenta para conservar a veste nupcial. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.